Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giancarlo, sou daqui de Vila Velha e estou trazendo uma palavra da parte de Deus para você nessa tarde. João capítulo 21, acompanha comigo a leitura? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não temos. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram, pois e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque eles não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes então Jesus: trazei dos peixes que agora vocês pegaram. Pedro então subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Então disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Essa palavra é uma das palavras que eu mais gosto na Bíblia, porque ela demonstra a soberania de Deus. E não só a soberania de Deus, mostra também o amor de Deus por nós. E por que eu falo isso? Porque se você gosta de ler a Bíblia, você gosta de estudar a Bíblia, você vai entender que essa história não começa aqui. Essa história começa lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus chama Pedro para ele abandonar a pescaria. Pedro era pescador profissional, mas Jesus chama Pedro assim: Pedro, pare de fazer o que você está fazendo. A partir de agora você vai ser pescador de homens, simbolizando que Pedro seria um pregador da palavra, seria alguém que viveria do ministério da palavra, pregando os feitos de Jesus. Então Jesus falou com Pedro: Pedro, abandone, eu quero que você me siga. E aí Pedro abandona tudo que ele está fazendo e começa a seguir Jesus. E aí nos próximos 2 anos e meio, 3 anos, o que Pedro vê? Pedro vê vários milagres. Jesus operando milagres, Jesus salvando, Jesus curando, Jesus libertando pessoas. Mas no momento crucial, no momento em que Jesus é preso e é condenado à morte, Pedro nega Jesus 3 vezes, conforme Jesus disse que Pedro haveria de fazer. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse que não, Senhor. Eu vou até a morte, eu vou até o fim contigo. Eu estou pronto para dar minha vida em prol do Senhor. Mas ele nega Jesus. E aí Jesus morre. E quando Jesus morre, eu tenho por mim que Pedro ficou com aquele sentimento de tristeza, de angústia, quem sabe até de remorso. Por quê? Porque ele negou aquela pessoa com quem ele tinha ficado aqueles anos ali, aprendido com aquela pessoa. Ele tinha aprendido com alguém que ele disse que iria até o fim, daria a sua própria vida. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele negou a Jesus. E aí é interessante que a Bíblia vai narrar que essa história continua. E quando Jesus ressuscita, a sua primeira aparição é para as mulheres ali no túmulo. Pedro não está presente. Na segunda vez que Jesus aparece, Pedro também não está presente. E aí eu tenho por mim, eu fico imaginando qual o sentimento que eu e você teríamos no lugar de Pedro. Talvez a gente tivesse um sentimento de tristeza, um sentimento de que eu traí o mestre, por isso ele está triste comigo, e agora ele
quando ele aparece, ele não aparece quando eu estou no mesmo ambiente. Então, imagino eu que Pedro tenha ficado triste e chegamos nesse texto que nós lemos hoje. E que Pedro faz bem assim: quer saber? Cristo apareceu, ele ressuscitou, mas ele não aparece para mim porque ele está triste comigo. Muitas vezes nós queremos fazer isso com Deus. Nós queremos colocar ele dentro de uma caixinha e achar que ele está sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Mas por isso eu gosto tanto dessa palavra, porque essa palavra vai mostrar que Deus é soberano. Vai mostrar que Deus, ele não pode ser mensurado, ele não pode ser medido. Às vezes nós queremos medir Deus pela nossa limitação. E esse é o primeiro ensinamento que eu quero deixar para nós nesse dia. Não tente medir Deus pela limitação que você tenha. Deus pode fazer muito mais do que você pensa, do que você pede. E aí Pedro, talvez dominado por esse sentimento de tristeza, ele vai para esse texto do capítulo 21 de João. E ele fala bem assim: eu vou pescar. Ou seja, eu vou voltar a fazer aquilo que Jesus falou para eu não fazer. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, quando nós estamos desangustiados, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós fazemos isso. Nós nos afastamos de Deus e voltamos a fazer aquilo que não era para fazer. Mas é interessante que Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que até nos nossos erros, ele usa esses erros para nos aproximar dele. Olha só que interessante. Pedro fala: eu vou pescar. E ele vai. E o pior, ele não vai sozinho. Ele leva outros discípulos com ele. Aqui fica a nossa segunda lição nesse texto. Cuidado com as suas decisões. Cuidado para não tomar decisões baseado na emoção. Porque Pedro tomou uma decisão e ele não foi sozinho. Ele levou outros discípulos com ele. Você já parou para pensar que muitas vezes você toma uma decisão, mas toda a sua família está envolvida? Às vezes a decisão está lastreada na emoção. E isso vai levar todo mundo para o buraco. Mas você, dominado por esse sentimento ruim, você toma uma decisão e depois você se arrepende. Aí você pensa: puxa, o que eu fiz? Então não tome decisões baseadas na emoção. Tome decisões baseado debaixo da palavra de Deus. Essa é a nossa lição. Uma outra coisa que é interessante: ele leva os outros discípulos com ele. E você parou para pensar que a Bíblia vai relatar que eles nada pegaram? Por que isso? Irmãos, meus amigos, tenha em mente uma coisa: Pedro não era amador. Não era a primeira vez que Pedro saía para pescar, nem a segunda. Pedro era pescador profissional. Então, você falar: mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Não é possível. Porque ele era pescador profissional, ele sabia como pegar peixe. Mas nesse dia nada pega. Por quê? Porque quanto mais você se afasta do propósito para aquele que Deus te chamou, mais longe das suas promessas você fica. E aí os seus resultados despencam. Porque você não está cumprindo aquilo que Deus determinou para você. Imagina você, às vezes você está caminhando, você chegou até aqui hoje, você chegou aqui para assistir esse vídeo e você para pensar: poxa, eu estou fazendo coisas que não fazem sentido para mim. Por quê? Talvez você está fazendo coisas que estão fora daquele direcionamento que Deus tem para você. Então, tome cuidado para você não fazer coisas por emoção, no calor do momento e depois se arrepender. E aí Pedro, ele sai para pescar e não pega nada. Passa a noite toda pescando, não pegou nada. E aí vem uma nova lição para nós hoje. Que Cristo, o próprio Deus, vai nos ensinar. A Bíblia vai relatar, no versículo de número 4, que sendo já amanhã, a Bíblia diz assim, sendo já amanhã, Jesus se apresenta na praia. Mas os discípulos não conhecem que é Ele. Então, meus amigos, muitas vezes, quando nós acordamos todos os dias, nós somos movidos por sentimentos anteriores. Mas o que Deus está querendo nos ensinar hoje é que todas as manhãs, Cristo se apresenta para nós, tentando fazer
com que nós o reconheçamos na nossa vida. E nós não fazemos isso. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós falamos ou pensamos. Mas essa palavra veio para nos ensinar uma coisa. Quando você começar o seu dia, comece reconhecendo a Cristo. E olha só, eles estavam distantes, a Bíblia relata nos versículos posteriores, que eles estavam distantes 200 côvados. Se você trazer isso para os nossos dias, isso dava cerca de 90 a 100 metros. Não era muito distante, mas eles não reconhecem a Jesus. O que isso nos ensina? Nos ensina que quanto mais nós nos distanciamos de Cristo, mais distante, mais difícil fica para nós o reconhecermos. Então é preciso proximidade, é necessário intimidade com Ele. E a Bíblia relata que ninguém o reconhece, apenas João. E quem era João? Se você leu a Bíblia e se você conhece a história de João, você vai lembrar que João era o único que deitava a cabeça no peito de Jesus, pela intimidade que os dois tinham. Os dois eram próximos. Então, olha só, ninguém reconheceu que era Jesus, mas João, que era íntimo, reconheceu. Muitas vezes, quando nós tomamos decisões, nós nos afastamos de Cristo. Deixamos a palavra de Deus de lado, movido pelas nossas emoções. Mas Cristo quer nos ensinar hoje o seguinte, que quando nós somos próximos dele, nós sabemos quando ele dá uma ordem. E aí, essa ordem muda tudo. É a nossa próxima lição dessa palavra. Uma ordem vinda do céu muda tudo. Por quê? Porque eles passaram toda a noite pescando. Eles pescaram, pescaram e nada pegaram. Mas debaixo de uma palavra, Jesus falou, lança a rede do lado direito que vocês vão achar. Eles não discutiram, eles não questionaram, eles cumpriram a ordem e pegaram grandes peixes. 153 grandes peixes. E a Bíblia relata que grande foi aquele milagre, porque a rede não se rompeu. Quando você acorda, quando você tem os seus afazeres diários, você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir a voz de Cristo? Porque quando eles ouvem a voz de Cristo, eles obedecem. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar os milagres que Deus tem para nós, porque nós desobedecemos quando Ele dá uma ordem. Nós desobedecemos quando Ele dá uma instrução. Ele deu a ordem. Lança a rede e vocês vão achar. Nós não lançamos a rede, nós não fazemos a nossa parte. Às vezes Cristo dá uma ordem, mas nós não obedecemos. E aí nós deixamos de lado as promessas de Deus. Mas essa palavra veio para você hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, como já está falando, porque hoje, a partir de hoje, quando você ouvir a voz de Deus, você não vai ter medo. Você não vai deixar de cumprir aquilo que Ele tem falado para você. E você vai alcançar grandes milagres, ainda em 2025. A Bíblia continua relatando que Jesus, após isso, Pedro pula do barco. Imagino eu desesperado para ter esse reencontro com Jesus. Ele vai se aproximando da praia junto com o barco, um momento emocionante. E eles puxam aquelas redes e a rede não se rompe. Por quê? Porque o milagre que Deus tem para mim e para você, ele é suficiente. Ele não é de mais nem de menos. E a rede não se rompe por isso, porque ela é o suficiente para aquele milagre. Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas grandes para você. Creia nessa palavra. E você vai ver que não vai precisar de mais nada para você ser completo. A Bíblia continua relatando que quando eles chegam, Jesus diz, vinde jantai. Jantar, mesa, quer dizer proximidade. Lembra aquela proximidade que eles perderam lá atrás? Pedro se afastou de Cristo e voltou a fazer aquilo que Cristo já havia falado para ele parar de fazer, que era pescar peixes. Cristo está usando uma derrota, uma frustração de Pedro e dos outros discípulos para trazê-los de volta para perto dele. Olha que coisa impressionante e maravilhosa. Muitas vezes você acha que o seu erro lá atrás, o seu erro do passado, talvez tenha te afastado de Cristo até hoje. Mas hoje será o dia que Deus vai falar com você através dessa palavra para você voltar para a sua presença. Para você voltar até aqueles momentos de intimidade que você já não tem mais.
aqueles momentos em que você senta com Ele na sua palavra, estuda a palavra e Deus fala contigo face a face. Que coisa impressionante, não é? Então a Bíblia vai relatar: vinde e jantai, e Jesus restaura, através desse momento, essa intimidade que foi perdida lá atrás. E ninguém ousava perguntar. Interessante desse versículo 12 é que ninguém ousava perguntar quem era ele. Mas se você parar para pensar, o interessante desse texto é que no versículo 4 eles não reconheceram a Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Já no versículo 12, eles não ousavam perguntar porque eles sabiam que era Jesus. E eu te pergunto, você parou para imaginar isso? Qual é a diferença? O que aconteceu entre o versículo 4 e o versículo 12? Que antes eles não reconheceram Jesus e agora sim eles não ousavam perguntar porque eles sabiam quem era Jesus. E eu te digo, nós estamos falando, a tônica dessa mensagem hoje é proximidade, é intimidade. No versículo 4, eles estavam distantes de Jesus, por isso eles não reconheceram. Quando eles chegam próximo, quando João fala, é o Senhor, que eles reconhecem que é o Senhor, eles vão chegando, eles não precisam perguntar quem é Jesus. Por quê? Porque eles já tinham essa certeza. Eles sabiam que era o Mestre Jesus. Tamanho milagre que acontecera através daquela ordem que foi dada. Então hoje eu te convido a se aproximar de Deus, a se aproximar de Cristo, para você viver coisas novas. Talvez você chegou aqui hoje é dia 4 de dezembro de 2025, talvez você chegou aqui hoje, nesse dia, falando bem assim, o ano acabou. Nada aconteceu de novo. Eu só vivi um dia atrás do outro e nada de novo aconteceu. Foi um ano perdido para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Talvez hoje foi o dia que Deus separou para falar com você através dessa palavra. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando na sua casa. Eu não sei se tem alguém enfermo dentro da sua casa. Eu não sei se você está desempregado, se você está passando necessidade. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Assim como Jesus fez na vida de Pedro e fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. E Ele continua respondendo. Ele continua se aproximando todas as manhãs, buscando ser reconhecido na sua vida. Basta que você se aproxime dele para reconhecê-lo. Talvez hoje seja um dia que você chegou aqui triste, desesperado por uma resposta de Deus. E essa é a resposta que Ele tem para você. Se achegue a Ele. Deixa Ele preencher esse vazio que está no seu coração. Deixa Ele fazer na sua vida aquilo que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos não podem fazer, que o seu colega de trabalho não pode fazer. Existe um vazio aqui dentro que ninguém pode preencher, só Ele. E eu te convido a você buscá-lo através da sua palavra. Orar a Ele, ore da forma que você puder. Ah, Jean, eu não sei orar, não importa. Ele te contempla, aonde você está, e seja a hora que for que você está ouvindo essa mensagem. Ele contempla a sua dor, Ele contempla o seu sofrimento, e Ele quer te dar uma nova história. Então, deixa Deus fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Eu tenho certeza que até o dia 31 de dezembro de 2025, Deus ainda pode mudar a sua história. Que Deus te abençoe, que Deus possa entrar com uma luz maravilhosa dentro do seu lar, dentro da sua casa, e que você possa viver a partir de hoje numa nova experiência com Deus, uma nova experiência com Cristo, e que Ele possa preencher esse vazio que existe aí. Assim eu finalizo aqui, agradeço a você, espero que Deus fale profundamente com você nesse dia, e deixa Deus falar contigo. Até mais. Deus te abençoe.